Fala pessoal, eu vou falar para vocês agora sobre alimentos saudáveis, mas antes de entrar a fundo no que vocês precisam saber, justamente o que vocês devem se focar em relação a quais alimentos realmente fazem bem e você nem imaginava, eu preciso contar duas histórias para vocês. A primeira, em 1975, na Guerra do Vietnã, existe uma grande quantidade de soldados norte-americanos totalmente viciados em heroína. Quem entende um pouco sobre drogas e um pouco sobre vício, sabe que a heroína é uma das drogas que causa o maior vício, maior adição. O que aconteceu? O que tem de interessante que eu vou contar? Quando a guerra terminou, a guerra do Vietnã terminou, esses soldados que eram completamente viciados em heroína, eles injetavam heroína na própria veia, eles voltaram para sua terra natal, que é os Estados Unidos. O que aconteceu? Nunca na história da humanidade ocorreu uma taxa de cura em 95%, ou seja, uma droga totalmente viciante, ocorreu apenas 95% das pessoas se curaram, não usavam mais heroína, só 5% continuavam usando esse tipo de droga. E por que eu estou falando isso? Por que eles pararam de usar heroína de forma tão rápida e efetiva? Nenhum tipo de tratamento consegue chegar nem perto desse valor, nem uns 40%, nada chega nem perto desse valor. Porque mudou o ambiente. Quando esses soldados chegavam do Vietnã, os soldados acima, em patentes acima, superiores, já usavam de forma frequente a heroína, por causa do ambiente hostil, um ambiente estressante, e todos os colegas deles usavam também. E quando eles voltaram para a terra natal, voltavam para as suas famílias, ninguém em volta deles usava. Então é muito importante para quem quer comer de forma saudável, saber escolher as suas companhias. Eu não estou dizendo para você deixar de ser amigo dos seus amigos antigos, eu estou dizendo para você se aproximar daquelas pessoas que tenham uma visão mais a longo prazo em relação à própria saúde, que se preocupam um pouco mais com a alimentação. Se você não consegue isso, modifique isso. Sua esposa, converse com ela, fale sobre esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo todos os estudos disponíveis sobre o que alimentos são realmente saudáveis e você não imaginava. Eu vou deixar aqui listado os alimentos que são saudáveis para você comer, converse com ela, mude isso, mude a rotina da sua família, que isso é fundamental. E outra historinha que eu vou contar para vocês é sobre um estudo que foi feito dentro do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston. O que eles fizeram? Eles pegaram a cafeteria do hospital, não avisaram para ninguém e apenas modificaram a disposição das latinhas de refrigerante e a disposição das garrafinhas de água mineral. O que depois de 6 meses eles observaram? Só de deixar de forma mais acessível as águas e deixar de forma menos acessível o refrigerante, ocorreu um aumento da venda de 25% de água mineral e ocorreu uma redução da venda de refrigerante em 15%. Sem falar nada para ninguém, não fizeram campanha nenhuma sobre alimentos saudáveis, ninguém teve mais força de vontade para comer de forma mais saudável, para beber de forma mais saudável, nada disso. Então, comer de forma saudável, a lição é o seguinte: não precisa de tanta força de vontade como você imagina, não precisa de tanta disposição como você imagina, precisa apenas modificar o seu ambiente de convivência. Se você tem na sua cozinha alimentos de fácil acesso, não saudáveis, biscoitos, cereais, tire eles, jogue fora, não dê nem para o seu inimigo. Eu não desejo nem para o seu inimigo que você dê um biscoito ou um óleo vegetal, como óleo de soja, para o seu inimigo. Joga fora, não deixa disponível para ninguém. E deixe disponível alimentos saudáveis, tá? Então essas são as duas principais histórias. As suas companhias são fundamentais e o seu ambiente onde você convive, deixe disponíveis alimentos saudáveis e tire fora alimentos não saudáveis. Agora vamos entrar fundo no que realmente importa. Quais são os alimentos saudáveis que você precisa anotar aqui? Vou deixar aqui embaixo para você ingerir com mais facilidade e sem medo. Bom, começando aqui no que importa em relação a líquidos. O que você vai beber no dia a dia, o que você vai se preocupar em ingerir de líquidos. O principal aqui, não é segredo para ninguém, é água. Ah, mas que tipo de água eu bebo? Existem várias técnicas, várias formas de filtros, mas aqui o momento é você se preocupar em beber pelo menos 3 litros de água. A quantidade é fundamental. Então, o mais importante aqui é beber uma água em quantidades razoáveis. Você tem 70% a 80% de água no seu corpo. Se você não beber água, não existe saúde que sustente. Quais são os tipos de filtro que você pode usar na sua casa sem nenhum tipo de medo? Filtro de barro é o mais simples, o mais barato e é excelente. Ele tem nitrato de prata e carvão ativado, ele usa através da gravidade a filtração, então não fica atrás de nenhum tipo de filtro, ele é bem importante e bem interessante para você que não tem condições de comprar. Purificador
de ozônio, fundamental também, é um dos mais efetivos também. O gás ozônio ele acaba purificando a água de diversas formas, ele é um bactericida, virucida, ele mata vírus e bactéria, então bem interessante também. Existe também o filtro, o purificador de pressão torneira, você instala isso na sua torneira, também não é um dos melhores, mas também é bem sustentável para você que tem que se preocupar com a quantidade agora de água. Além disso, em relação à água mineral, você vai beber ou não beber? Claro que você pode beber, mas sempre priorize, se for um detalhe, né? Se você não tiver tempo nem dinheiro para se preocupar com isso, não se preocupe. Mas sempre o ideal, eu não posso deixar de falar, que uma água mineral de uma fonte próxima da sua casa. Se você mora no São Paulo e compra uma água mineral do Nordeste, essa água vem de caminhão, e esse caminhão geralmente passa dias até chegar em São Paulo. E esses dias pegam sol, e esse sol aquece o plástico, e o plástico libera BPA, que é o bisfenol A. O bisfenol A na água, ele acaba aumentando os seus níveis de estrogênio, um xenoestrógeno, que não é interessante para a sua saúde. Isso é um detalhe. Mas de qualquer forma, água mineral, purificador, ozonizador, filtro de barro, filtro de pressão, todos eles são bem ok, bem legais, caso você se interesse para estudar um pouquinho mais. Eu vou deixar aqui os links aqui embaixo da informações em relação aos tipos de filtro de água. Além disso, café, sempre eu bebo café 1 a 2 vezes ao dia, ele é muito interessante, principalmente porque ele mostra em estudos que ele ajuda a prevenir diabetes, ele melhora a energia, melhora a performance mental também, previne doenças como Alzheimer, Parkinson, bem importante. Chá verde, chá preto, camomila, erva mate, todos eles são interessantes. Também lembrando que você não vai usar açúcar, nem adoçante, nem nada, é puro. Você deve beber esses tipos de líquido, café e chás puros, como devem ser bebidos. Ah, mas eu adoro leite, o que eu vou fazer agora no café da manhã? Eu vou tomar leite? Leite de vaca não, você nem leite de vaca nem leite de soja vai jogar fora, nem para o seu inimigo, o seu vizinho chato aí você vai dar para ele leite. O que você quiser, se você quiser ainda estiver acostumado a tomar leite, você vai usar um leite de origem vegetal, como leite de arroz, leite de castanha, leite de amêndoas, só isso. Fora disso, leite de soja, leite de vaca, não. Em relação ao suco de caixinha, suco de fruta, não. Você vai se priorizar frutas, e esse é um tema que eu vou falar agora. Frutas, quais são as melhores frutas para você priorizar nesse momento? 2 tipos de fruta, frutas cítricas e frutas gordurosas. Dentro das frutas gordurosas, você vai escolher apenas abacate ou avocado. São as mais importantes, tem diversos tipos de gordura, tem zeaxantina, luteína, ácido graxo mono e poliinsaturado, até gordura saturada pode ter também, mas de qualquer forma, abacate é o mais fundamental aqui para você priorizar, para você ter sempre na sua casa. Eu considero a fruta mais completa que existe. E frutas cítricas, limão, laranja, goiaba, até maçã pode ser também. Então, frutas cítricas e frutas gordurosas são as principais. O resto, mamão, melão, não fique se preocupando muito com isso. Se quiser comer, pode, mas o mais importante são as frutas cítricas, pelo alto teor de antioxidantes, e frutas gordurosas, das gorduras saudáveis. Carboidratos. O que são carboidratos? Existem proteínas, gorduras e carboidratos. Os carboidratos são grupos de alimentos que eles fornecem energia de forma mais rápida para a gente. Quais são os carboidratos que vocês vão se focar, se inteirar e priorizar? Carboidratos de origem de raízes. Quais são eles? Cenoura, beterraba e principalmente batata inglesa, batata doce, inhame ou aipim, depende da região que você mora, e mandioca, certo? Então, isso é o mais importante. Raízes são os carboidratos que você vai se priorizar, independente se você tiver 25 anos ou até 60 anos, como nossos alunos aqui, não se preocupe com isso. Carboidratos, não deve ter medo deles, você pode comer, deve até comer, mas sempre focar em raízes. Pode comer arroz, pode comer feijão, claro que pode, são grãos, mas pode comer também. Nesse momento a gente não vai ficar fazendo nada radical, mas sempre, se você tiver a opção de escolher entre arroz, feijão ou batata ou uma raiz, foque sempre na raiz, que é o amido. Agora, em relação às carnes, no Brasil a gente é muito privilegiado. A carne, o bovino, o gado brasileiro, ele geralmente se alimenta de pasto, de grama, então isso é muito bom, diferentemente dos Estados Unidos, onde ele come ração, soja. Isso é péssimo para a saúde do gado e péssimo para a saúde da carne. Então, no Brasil, eu não tenho medo de recomendar que vocês comam carne. Pode comer carne vermelha, pode comer carne de suíno. Carne de frango tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque o grande produtor já está usando ração no frango, então isso já é um pouquinho mais delicado. Eu recomendo o frango, sempre o frango orgânico,
E o ovo também, ovo orgânico. Ovo caipira e ovo orgânico. É muito mais rico em colesterol, em luteína. Então, a astaxantina é o mais saudável de todos, é o frango caipira orgânico. Carne bovina, sempre sem medo, de preferência carnes que tem acopladas a elas, próximas a elas, osso, porque quando a carne é assada junto com o osso, ela acaba absorvendo todos os minerais daqueles ossos, o potássio, o magnésio, o cálcio. Então as carnes que têm mais nutrientes são as carnes que têm osso. E além disso, vísceras. Nossos antepassados, os caçadores antigamente, nossos ancestrais, eles matavam o animal, os caçadores, e extraíam as vísceras. Então não tenha medo de comer fígado, coração de galinha, dobradinha, que é o intestino de boi. Não tenha medo disso. Isso são as carnes mais ricas em vitamina D, vitamina K2, são as mais completas, são vísceras. Claro que se você quiser comer músculo, pode comer, carne vermelha pode comer, a gordura da carne não tem problema nenhum você comer, eu sempre como numa churrascaria. Claro que você vai ter um pouco de moderação, né, em relação às gorduras, mas pode comer sem problema nenhum, certo? Então, carne vermelha, carne de porco, carne de frango orgânico e sempre escolher, se priorizar vísceras, fígado, dobradinha, coração e carnes que sejam assadas com ossos. Salada. Coma salada à vontade, mesmo que não seja orgânica. Claro que o orgânico é o ideal, mas mesmo que não seja, se não tem disponível na sua cidade, no seu supermercado, compre bastante salada, principalmente verduras, folhas. Elas são fundamentais, você tem que encarar a sua alimentação como se fosse um combustível para os seus níveis de energia. Se você come bastante polifenol, que são as saladas, você está alimentando uma região da sua célula chamada mitocôndria, que é a casa de força da sua célula. Se você alimenta a mitocôndria, você tem energia de sobra. Então, muita salada. Verduras, couve, brócolis, alface, qualquer tipo de verdura você pode comer com qualquer tipo de tranquilidade, tá? Quanto mais colorido o seu prato, melhor. Eu uso a regra do meio prato. Sempre meio prato é dedicado à salada. Brócolis, cenoura, beterraba, alface, couve-flor, não tenha medo de comê-los, tá? Em relação a probióticos. Probióticos são alimentos que têm taxas de bactérias benéficas e fungos benéficos para o nosso intestino. Nosso corpo, 90% das células do nosso corpo é feito de bactérias que moram no nosso intestino. Só 10% das células do nosso corpo são realmente células nossas. 90% da quantidade de células está no nosso intestino e não é a gente, são bactérias que vivem ali. Então a gente tem que alimentar essas bactérias. Para alimentar essas bactérias com tranquilidade, você tem que ingerir bastante salada, frutas cítricas, gorduras saudáveis e principalmente regenerar essas bactérias, ingerindo bactérias. Como é que você ingere bactérias? Kefir. Então, se você tiver a oportunidade de conseguir o kefir não se compra, você ganha. Você pode priorizar a ingestão de kefir. Existem diversos cuidados, você não pode colocar metal, você não pode aquecer, não pode botar temperos. Existem diversos cuidados, você pode encontrar na internet, mas o kefir é um dos alimentos mais completos e não posso deixar de falar aqui nos alimentos saudáveis. Além disso, para finalizar, sal. O que você vai priorizar em relação ao sal? Sal refinado, sal de mesa, faz mal. É sódio e cloreto. Cloreto de sódio, eles aumentam a pressão arterial, não são legais para a sua saúde. Agora, sais integrais, sal como sal grosso, sal marinho, sal rosa do Himalaia, qualquer um desses tipos de sais integrais são extremamente benéficos, não só porque eles não têm apenas cloreto de sódio, eles têm mais de 80 tipos de minerais. Então, magnésio, selênio, zinco, todos esses minerais estão presentes nesses sais integrais. Quando eles são refinados, aí no processo de refinamento perdem todos esses tipos de minerais e ficam só dois, o cloreto e o magnésio, que não é legal para a saúde, aumenta a pressão. O outro sal tipo de integral, ele não é tão salgado, mas ele é muito benéfico para a sua saúde. Eu recomendo sim. Existe até um livro que um médico iraniano escreveu mostrando que diversos tipos de benefícios para a saúde você colocar água com uma pitadinha de sal integral. Mas de qualquer forma, tempere sempre os seus alimentos com sal integral, nunca sal de mesa. E às vezes quando você vai comer na rua, leve um potinho com sal rosa do Himalaia, por exemplo, que eu uso, para você temperar os seus alimentos. Tá certo? Mas o importante aqui, a lição priorize alimentos produzidos pela natureza, nunca produtos alimentícios, nunca produtos que têm embalagem. Se ele tem embalagem, se está escrito ingrediente, não é tão legal para você. Priorize sempre produtos naturais. Um abraço.